Olá, bem-vindos a mais um Aeropod. O convidado de hoje é David Palma, que nos falará sobre o seu percurso académico, sobre o Erasmus que fez na Suécia e sobre o seu atual emprego na Agência Espacial Europeia. Venham conhecer o seu percurso. Olá, David, bem-vindo ao Aeropod. Agradeço imenso a tua presença, estás aqui. Tens um percurso bastante internacional, mas vamos começar pelo início, pela faculdade. Gostava de saber qual foi o teu percurso académico, como é que tu entraste, quais foram as tuas cadeiras favoritas, se fizeste Erasmus, qual foi a tua tese, etc. Uhum. Olá, João. Então, obrigado pelo convite. É sempre muito interessante ter uma oportunidade para partilhar um bocadinho o percurso, não é? Porque há tantos percursos diferentes e eu próprio, quando estava na faculdade, gostava de ter descoberto um bocadinho mais sobre o que é que os meus colegas que já tinham saído do técnico andaram a fazer, e sempre gostei muito de ir a palestras e ver o que é que se passava. Portanto, acho muito interessante e é uma iniciativa muito engraçada. Pá, o meu percurso, eu acho que o meu percurso foi um percurso bastante normal. Eu comecei em 2010, entrei no técnico em Engenharia Eletrotécnica, na altura, e fiquei lá 2 anos. Epá, e ao fim de 2 anos percebi que eletrões e semicondutores não era para mim. E opa, comecei a desenvolver assim um gosto muito especial, em particular pela área do espaço. Era um interesse que eu já tinha antes, mas que, opa, sabes, é daquelas coisas que nunca achas que vais seguir uma carreira nisso e não sei. Opa, e pronto, aconteceu, eu decidi candidatar-me mudança de curso para Aero, na altura. E acho que havia nove vagas para mudança de curso interna e eu fiquei com a nona. É lá. Portanto, É bem. foi um período muito interessante da minha vida no técnico. E pronto, depois entrei em Aero, onde fiquei uns anos, né? Acho que acabei por fazer o curso em 6 anos ou algo assim. E pronto, os primeiros anos foram um bocado aquela loucura, né, de apanhar cadeiras que estavam para trás, mas depois, assim que isso acalmou um bocadinho, consegui começar a dedicar-me bastante a atividades extracurriculares. Fiz muita coisa em vários núcleos, podemos falar um bocadinho disso também. Uhum. E o que é que eu te posso dizer mais? Depois, no quarto ano, apareceu esta oportunidade incrível que é o Erasmus, né? Que hoje em dia, com esta história da pandemia, não está muito fácil, mas que na altura foi algo que me interessou bastante. Eu entrei no ramo de espaço no quarto ano, e como tu sabes, e como o resto da malta da Aero sabe, o ramo de espaço, pelo menos na minha altura, não tinha uma componente espacial específica do ramo espacial muito grande, não é? Uhum. Portanto, uma das recomendações que nos era dada e que eu continuo a dar, se o ramo continuar um bocado nesse estado, é procurar universidades fora, durante o Erasmus, que tenham muitas cadeiras de espaço e que tenham um envolvimento muito grande neste setor, porque é extremamente valioso tentar ter uma experiência internacional, porque o ramo do espaço, especialmente para pessoas interessadas nesta área, mas até a parte de aeronaves, hoje em dia é uma indústria muito internacional, não é? Por isso, ir lá para fora, tentar fazer um semestre ou um ano de cadeiras noutra universidade é muito bom para abrir os olhos. E eu fiz 6 meses na KTH em Estocolmo. Uhum. Também acho que foi um dos primeiros anos que o protocolo abriu. Epá, e foi muito interessante. Foi mesmo uma experiência muito interessante. E pronto, voltei para o técnico e fiz a tese. Fiz a tese com o professor Paulo Gil, e com uma empresa que se chama Spinworks. É uma empresa portuguesa na área do espaço. Podemos discutir também um bocadinho sobre os temas e isso, se quiseres mais logo. Uhum. E pronto, acabei e acabou a minha história no técnico.
assim que acabou a tese. Perfeito. Então, tu mudaste de curso, porque isto, eu falo também por experiência, que eu também mudei para aeroespacial, mas tu mudaste de curso do segundo para o terceiro ano, é isso? Ou do É terceiro para o isso, quarto? é Do isso. segundo para o terceiro, ok. Do segundo para o terceiro. E não houve qualquer tipo de impedimento de Erasmus no teu quarto ano? Porque às vezes mudanças de curso, normalmente eles dizem, ok, então só podes fazer Erasmus no quinto ano, por exemplo. Não houve nada desse tipo de restrições? Não, Ok, não, na minha altura não houve problema nenhum. Como eu fiz a licenciatura, pronto, a minha licenciatura foi em aeroespacial, né? Como mudei no segundo ano. ok, Ahm, Portanto, não houve grande crise. Aliás, o professor, na altura, o coordenador era o professor Fernando Lau, que estava a ok. coordenar os Erasmus, não sei se ainda é a mesma história, Ainda é. mas ele foi extremamente flexível em tudo o que foi aceitar cadeiras e foi espetacular. Fixe. Então também aproveitaste para fazer algumas unidades curriculares de espaço lá na KTH. Voltaste. Sim, Foi um semestre ou um ano de Erasmus no quarto ano? foi um semestre. Um semestre, voltaste. E no quinto ano, como é que. Vamos falar da tese. Como é que procuraste ativamente um professor para fazer a tese? Procuraste empresas? Como é que isso tudo sucedeu? Pois, pronto, eu sabia que queria fazer uma tese em alguma coisa no espaço. Uhum. Não, havia bastantes teses, portanto, todos os anos há uma lista de teses que é partilhada e as teses nos anos anteriores não me tinham inspirado muito. Também não havia assim, havia algumas coisas interessantes de espaço, mas essencialmente aquilo que eu via é que a pessoa que tem mais conexão a tudo o que é atividades de espaço, empresas de espaço, é o professor Paulo Gil. Uhum. Portanto, antes da lista no meu ano de sair, eu fui falar com ele e fui ver quais é que eram as oportunidades, se ele tinha algumas ideias. E ele por acaso referiu que tinha lá um contacto com uma empresa, com a Spinworks, eles estavam interessados em fazer um projeto e ele estava à procura de alguém pronto, que fosse capaz e fosse interessado de fazer o projeto, que era bastante desafiante no espaço de um semestre de tese, não é? Uhum. Eu fiquei super interessado. O tema era desenvolver técnicas de astrodinâmica, né? Problema de otimização, para colocar uma missão em Enceladus, que desculpa, isto em inglês, é uma das luas de Saturno. Uhum. E é um problema de otimização, tens de combinar várias técnicas de vital, coisas assim, com software. E pronto, eu achei muito interessante, primeiro porque é com uma empresa, segundo porque é um tema, uma investigação sobre técnicas mesmo state of art, e entrei nisso, e saí muito feliz, porque tanto a empresa como o professor Paulo Gil foram excelentes no apoio à tese. Fixe, perfeito. E então, finalizaste a tese no teu. um, ou seja, como é que eu ia dizer? Depois do teu quinto ano, estou a supor. Ou seja, mas a tua tese demorou 6 meses ou mais um bocado? Eu estou a Sim, tentar, foram 6 meses. Sim, diz? estou a tentar situar a tua passagem da tua tese para o estágio seguinte, para o teu primeiro estágio. Ok, então eu fiz pronto, tens o quinto ano, né? Tens o primeiro semestre que ainda tens cadeiras e depois Uhum, no segundo semestre fazes a tese. uhum, Mas o período da tese nunca são exatamente 6 meses, né? Portanto, eu comecei a tese em janeiro de 2016 e uhum, entreguei em outubro. Portanto, e depois a defesa foi em dezembro. Portanto, na verdade, o período foi um ano. uhum. Foi um ano de trabalho, mas Ok. E como é que pronto, surgiu conta como um então? semestre. Uhum. Perfeito. E como é que surgiu então a oportunidade para estagiar na ESA, que é uma empresa super, super conhecida e até mesmo pronto, nos alunos de TEI, quando há a semana aeroespacial e assim, é sempre toda a gente gosta de ver as palestras e assim. Pois, então, para enquadrar, tu acabas a tese, acabaste de fazer um ano de trabalho intenso, não é? Uhum. Onde, sei lá, no técnico ou na universidade, tu tens sempre um próximo passo, né? Dizem-te sempre qual é que é o próximo passo. Tens estas cadeiras para fazer, agora tens a tese para fazer, e depois chega a uma altura em que acabou, Uhum. né? Sim.
e depois começa aquele nervosismo, não é? Do, epá, agora vou entrar na vida profissional, O que tenho que fazer? arranjar um trabalho, o que Uhum. fazer, exatamente. O mundo está aberto, há muitas coisas para onde tens ou para onde podes escolher. Epá, e foi essa a minha primeira reação, né? Eu quando saí não tinha ideia nenhuma daquilo que ia fazer a seguir, só sabia que queria fazer algo na área do espaço e comecei à procura, comecei a informar-me e pronto, candidatei-me a várias coisas, né? Não só este estágio na ESA, mas em particular a ESA, sendo a Agência Espacial Europeia, uma pessoa que tem esta paixão pelo espaço e quer trabalhar neste ramo, é um dos candidatos principais, não é? A ter um bom trabalho para ti, ou ter projetos que são interessantes para ti. E portanto eu fui ver. E na minha altura havia duas formas de entrar na ESA, enquanto estagiário. Havia um programa da FCT, portanto a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que era o National Trainee Program. Não sei se existe ainda, eu acho que vai abrindo e fechando consoante o ano, Existe. consoante o número de, Uhum. consoante o número de vagas ou o número de projetos que eles têm disponíveis. Uhum. E candidatei-me através desse, desse programa. Não entrei, Uhum. mas felizmente tinha-me candidatado através do programa que se chama Young Graduate Trainee. E aí as candidaturas não são através da FCT, mas são diretamente através da ESA. E isto é uma lista de estágios para pessoas que acabaram o curso ou que não têm muita experiência profissional ainda, ou acabaste a tese, ou sei lá, tens um ano no máximo de experiência noutra empresa. E a lista é publicada todos os anos em fevereiro, agora, no mês de fevereiro, antes costumava ser no mês de novembro. E, portanto, eu candidatei mesmo antes de acabar a tese. Na minha altura foi em novembro, eu defendi a tese em dezembro. E é um processo longo, demora alguns meses, à volta de 6 meses, com algumas entrevistas e etc. E pronto, e acabei por ficar. Eu candidatei-me a uma posição que era o Young Graduate Trainee for Educational. Não, como é que era? Systems Engineering for Educational Satellites. Uhum. E acabei por ficar colocado na Bélgica, no centro da ESA na Bélgica, onde nós estamos, ou estivemos, agora já é o passado, a desenvolver um laboratório de testes para nanosatélites, CubeSats, Uhum. e pronto, como parte deste programa, podemos falar também já um bocadinho mais disso, Uhum. ajudamos equipas universitárias a desenvolver satélites. Muita gente normalmente, pronto, finaliza a tese e pá, ok, agora vou ver o que é que eu vou fazer. Mas no teu caso, até procurar algum tipo de trabalho assim antes de finalizar a tese, ou pelo menos da defesa da tese, até foi o que te ajudou a conseguir este primeiro estágio, não é? Sim, acho que foi isso. Se calhar se não tivesse tido a iniciativa naquela altura e tivesse esperado até ter acabado a tese, já teria perdido a oportunidade, porque o De- período de candidaturas tinha fechado. Portanto, Então, força, força. sim, eu acho que é uma boa coisa as pessoas manterem um bocadinho um olho burro e um olho no cigano, né, como se costuma Uhum, dizer. uhum. Ahm, Ahm, Há muitas, normalmente o pessoal tem, quando quer ir, por exemplo, para essas empresas, para a BES ou para a NASA, que tem, mas neste caso na ESA há esses dois programas que tu falaste, mas por onde tu te candidataste é uma candidatura europeia, não é verdade? Não é só Exa- portuguesa. exatamente. Pelo da FCT é só portugueses, portanto estás a competir só com malta mesmo que está a sair da universidade naquele ano. Portanto, as chances em princípio são bastante boas de entrares. E o Uhum, programa é muito semelhante entre um e entre outro. Há umas pequenas diferenças. uhum. Uh, com o Young Graduate Trainee é um concurso europeu, portanto tens mesmo que pensar um bocadinho em que posição é que vais escolher, tem que ser uma posição adequada também ao teu background, né? Porque Uhum. se estás a candidatar a uma coisa, convém seres bom nisso ou conseguires demonstrar alguma experiência já, não é? Não precisa de ser muita, somos Claro, todos estudantes, mas claro. porque depois estás a competir com, sei lá, mais 100 pessoas que estão a candidatar à mesma posição. Yeah. Pá, digo já os parabéns. Normalmente o pessoal que se candidata assim a nível europeu
português, pronto, tem mais dificuldades, porque está a competir com mais pessoas. Um, mas eu gostava de saber mais ou menos como é que é esse processo de candidatura. É mesmo no site da ESA, porque a candidatura, se Sim, calhar, da FCT, pronto, é pela FCT. Há entrevistas, se sim. calhar, Eu mandar vou-te currículo. explicar um bocadinho o processo, como é que Sim, funciona. força, força. Portanto, a ESA tem um site de carreiras, né? Onde tu podes Uhum, candidatar a uma variedade de empregos. Não é só como trainee, mas também engenheiro. Também não há só trabalhos de engenharia, é importante perceber. A agência também tem muita gente, por exemplo, advogados, malta de marketing, uhum, até medicina. Há um número de disciplinas bastante vasto. E a engenharia, pronto, é das mais comuns, porque é uma agência técnica, maioritariamente. E nessa página de candidaturas, todos os anos, eles durante um mês lançam, não sei, mais ou menos 100 posições para Young Graduate Trainee. Né? Agora, uhum, todos os anos costuma ser em fevereiro. Portanto, é o mês de uhum, fevereiro que tens para te candidatar. O que é mais conveniente do que na minha altura, né? Porque na minha altura tu acabavas a tese em dezembro, esquece. E agora uhum, acabas a uhum, tese em dezembro, ainda tens um mês para descansar e depois consegues ir à procura e encontrar. uhum. Um, e pronto, tu candidatas, não é? Só podes escolher uma posição. Eles agora acho que deixam escolher duas, mas recomendam que só escolhas uma. Porque Ok, antigamente escolhesses duas, eles descartavam as duas candidaturas. Porquê? ok. Porque recebem muitas candidaturas e não vale a pena estarem a filtrar demasiadas, porque senão a malta enviava uma candidatura para cada posição à A procura ver de se emprego. entrava. Sim, sim, Exatamente. sim. É muito. É um esquema muito à tuga, se é que podemos dizer isso. Yeah. Ahm, e pronto, e tens que escolher uma, como eu disse, convencer uma posição para a qual tens já alguma experiência ou algum background. Em princípio, se te candidatares a algo que tem muito a ver com a tua tese, tens boas chances, porque é- estás a competir Ok. com outros estudantes, não é? Portanto, a malta também não vai ter muito mais experiência do que isso. Portanto, é importante escolher a tese que seja num tópico que gostes, porque o que as pessoas muitas vezes não se dão conta é que a tese é uma avenida para te candidatares a posições no futuro, né? Quando queres entrar no mercado de trabalho. Ok. Tu, se fizeres uma tese em aeronaves, tens logo muito mais, ou por exemplo em aviónica, tens logo muito mais chances de entrar num trabalho relacionado com aviónica do que se estivesses a fazer uma tese noutra coisa qualquer, não? É? Claro, claro. Pronto. E, e portanto convém escolher essa posição bem. Depois, a única coisa que pedem é um CV e uma carta de motivação, não é? Uhum. As cartas de motivação costumam ser bastante importantes. Eles até dão mais importância, se calhar, do que ao CV, porque Ok. é um ótimo espaço, né, para tu explicares o que é que te diferencia de todos os outros estudantes. E aqui é que, se calhar, entra o segredo para a minha candidatura em específico e também para muitas outras pessoas que eu conheço que conseguiram entrar. É que, se tu fores a ver, quando tu estás na universidade, não sei, entram quantas pessoas nem eram neste momento? 60 pessoas, né? Mais ou menos. Mais 80, 90. 80. 85, aí. Pronto. Sim. Tens 85 pessoas que, se calhar, ao fim de 5 anos, assumindo que saíram alguns, né? Tens 60 ao fim de 5 anos, Sim, sim, todos têm sim. o mesmo, todos têm o curso feito, não Uhum. é? E como é que tu te diferencias destas pessoas? E Pois. mais na Europa, não é? Yeah. A minha, aquilo que eu fiz, não é? Ou aquilo que também há outros colegas de trainees que eu conheço que fizeram, foi muitas atividades extracurriculares. E eles dão muito peso a isto. Porquê? Porque Ok. é aquilo que te diferencia de todos aqueles outros candidatos, todas as outras 60 pessoas que fizeram a Aeron, não é? Claro. E se calhar mais importante do que até a média do curso. E pronto, eu fiz bastantes também atividades extracurriculares, já podemos falar um bocadinho disso. Yeah. E na altura da entrevista, aliás, nunca me perguntaram a média do curso, foi sempre muito focado em todas as outras atividades que eu tinha feito, incluindo a tese. E pronto, isso é um aspecto interessante que se calhar às vezes quando nós estamos tão concentrados no curso não conseguimos perceber. É E isso. pronto, sim, diz. Se for, se for, eu, por acaso tu estás a fazer um ótimo trabalho para mim, porque as minhas duas perguntas eram mesmo, era
essa dualidade entre média de curso e atividades extracurriculares, e também a importância das atividades extracurriculares para. Eu gostava de perguntar primeiro quais foram as atividades extracurriculares que tu inseriste no técnico, e depois quais foram mais ou menos as valências que tu achas que elas te deram Uhum. para, pronto, não só para te candidatares para esse estágio, mas mesmo a trabalhar nesse estágio. É. Pois. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu no técnico tentei. Houve uma altura, a altura em que estive em Eletro, não estive envolvido em muita coisa, porque eu estava a querer mudar de curso e é preciso estudar um bocadinho. Pronto, Uhum. para isso a média conta. É verdade, e aconteceu exatamente comigo assim. Exatamente, para isso a média conta. Portanto, vale a pena estudar. Vale a Uhum. pena sempre estudar, né? Não, não podemos Sim, dizer sim, não vamos, otherwise. claro, claro, não vamos, não é 8 ou 80. Claro. É isso. E pronto, a primeira atividade em que estive envolvido, se calhar, foi como mentor no NAP. Uhum. Até desde que já estava em Eletro, portanto, desde o segundo ano que estive envolvido logo nisso. Uhum. E tanto como mentor de estudantes novos que entravam no técnico, como mentor de estudantes de Erasmus. Uhum. E foi a minha primeira experiência de atividades extracurriculares no técnico. Valeu muito a pena porque conheci muita gente interessante e que me Uhum. ajudou depois, mais tarde, em todas as outras atividades em que estive envolvido. Uhum. Depois, enquanto estava em Eletro ainda, mas até por causa desta história da mudança de curso e outras histórias, outras causas pessoais, não me envolvi tanto quanto queria, mas estive envolvido no Fórmula Student durante cerca de um ano, na altura em que eles Isso é. estavam a trabalhar no FST 05E, no carro elétrico. Uau! É. Estava na equipa de powertrain, mas pronto, acabei por. Algum trabalho, mas acabei por não me conseguir dedicar tanto àquilo como queria. Mas Uhum. aprendi algumas coisas. Aprendi algumas coisas sobre como equipas são estruturadas. Aprendi coisas técnicas, né? Eu estava a trabalhar com as baterias do carro e aprendi a fazer layup de compósitos lá na oficina. Foi Uhum. interessante, foi uma boa primeira experiência técnica. Depois disso, continuei bastante envolvido com o NAP também, o Núcleo de Apoio aos Estudantes, com várias atividades como o Verão na Lisboa, o campo de férias da Uhum. cidade de Lisboa. Fui monitor durante vários verões e depois cheguei até a fazer supervisor 1 ou 2 anos. Ah. Uh, Estive também na Junitec, isso sim, durante 2 ou 3 anos, bastante tempo. Comecei no departamento de marketing, porque lá está, o técnico dá-te muitos skills a nível de teoria e a nível de conhecimento técnico, mas achei na altura que se calhar a nível dos soft skills, não é? Uhum. É um termo muito que as pessoas gostam muito de utilizar. Exato. Yeah. Achei que faltava um bocadinho, portanto, candidatei-me também à Junitec e entrei. Estive lá no departamento de marketing e pronto, como eu sou uma pessoa um bocado mais técnica, acabei por, fazer projetos técnicos também. Fiz algumas coisas interessantes com muita malta da Junitec. É um núcleo que é muito forte em termos de inovação e é um núcleo de estudantes que tem uma união muito forte. É muito boa Bem. equipa. Na minha altura aquilo ainda era um bocado mais fazer projetos de garagem, não é? Era uma equipa muito menor, mas acho que hoje em dia aquilo explodiu Yeah, está a e- bombar os shows. exatamente, e muito crédito aos diversos presidentes e às diversas equipas ao longo do tempo. E depois, e acho que foi isso. Durante as minhas atividades no NAP, trabalhei muito também com a APAI, na altura, Uhum. professor do Aerotech, Era bem. e até me tentei candidatar a entrar na APAI, mas acho que aquilo estava mesmo no último ano já não, Uhum. acabei por não conseguir fazer nada com eles em concreto, a não ser algumas workshops de rockets no verão na Lisboa. Yeah. Foi divertido. Isto ainda continua os Uhum. workshops de Rockets. Bem, mas então foi Sim, uma temporada cheia de projetos. exatamente, tentei me envolver. E bastante diferenciados, porque o NAP é uma cena mais as soft skills, mais contacto com o pessoal. Se calhar a FST é muito mais técnico, aprender a fazer compostos e assim. Pronto, e a Junitec
que é Genitec. Exato, a Genitec foi um mix dos dois. E aliás, estavas a falar da conexão entre os skills que tu aprendes e aquilo que tiras do trabalho e de todas as outras Sim, sim. atividades, não é? E, e a Genitec principalmente ajudou-me bastante no trabalho que eu tenho hoje em dia. O mercado de trabalho surpreendeu-me um bocado pelo menos o meu trabalho, em que nós contactamos muito. Eu tenho um trabalho muito relacionado com os estudantes, não é? Portanto, Uhum. de certa forma, parece uma continuidade, há uma continuidade natural entre aquilo que estava a fazer no NAP como mentor ou como monitor de campos de verão ou na Genitec, não é? A interagir com estudantes e a perceber realmente o que é um projeto depois da faculdade, né? Aquilo é voluntário. Estás a fazer Uhum. depois de horas, estás a trabalhar até às Sim, tantas da sim. manhã Sim. e neste momento eu estou a apoiar equipas de estudantes que estão exatamente na mesma situação. E dentro da minha equipa, não é? Da ESA, sinto que tenho uma conexão única com estes grupos de estudantes, exatamente por ter passado pelo mesmo. Ok. E pronto, tudo aquilo que é de soft skills também em termos de apresentação, de projetos, de empreendedorismo, todos estes core skills que eu aprendi na Genitec, hoje em dia estou a utilizar. Até coisas de marketing, como web development, tipo fazer brochuras e posters, tipo, é algo que está muito Sim, presente também. e tem que se aprender, e não se Yeah. aprende assim, E depois, se não. o meu trabalho é muito técnico, eu trabalho num laboratório e na Genitec aprendi, por exemplo, a soldar, queimei-me Ok. muitas vezes, mas, por exemplo, agora é um skill que eu utilizo todas as semanas e que na Yeah. altura nunca pensei que se calhar seria mais útil do que para aquilo que estava a fazer. Ok, fica aqui a dica de então de pá, tentar explorar ao máximo os recursos que o técnico dá fora das aulas e pronto, isso vai dar várias valências para o futuro. Mas então eu gostava também, estás a falar do teu trabalho, então eu gostava de falar desse tópico. Como é que surgiu essa oportunidade? Porque agora já não estás em estágio, estás mesmo a trabalhar Sim, permanentemente. exatamente. Como é que foi essa transição? Então, depois daquele processo todo das candidaturas, depois tive duas entrevistas, não é? Normal, acabei por ficar a fazer o estágio. E Uhum. durante esse primeiro ano do estágio, uma das minhas tarefas principais era o desenvolvimento de um laboratório para testes de CubeSats. Ok. CubeSats aqui está muito na moda agora, não é? Exatamente. 10 por São, 10 por 10 uma cena exatamente, assim. são nanosatélites que são múltiplos de uma certa unidade e cada unidade é um standard de 10 por 10 por 10 centímetros e mais ou menos 1 quilo. Não é? Portanto, um Ok, satélite de 3 unidades são 30 centímetros por 10 por 10 e 3 quilos. E ok, pronto, dá para fixe. multiplicar até vários. Uhum. Ahm, Portanto, estava a desenvolver esse laboratório, o que foi um projeto muito desafiante, muito interessante. Uh, e, 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 felizmente, ao fim do ano em que o meu estágio estava prestes a acabar, o meu chefe, por outras razões pessoais, não estava disponível na altura em que o equipamento estava a chegar e a ser montado. E portanto foi aliás, o laboratório a seguir ia entrar em operações, não é? Portanto, eles estavam à procura de alguém que conseguisse pegar nisso. E quem melhor do que alguém que já teve incluído no projeto inteiro. Já E está lá. portanto, eu acabei por ficar na equipa e hoje pronto, sou responsável pelas operações diárias do laboratório. Temos vários testes por ano, onde recebemos equipas, não só de CubeSats, mas também outras experiências que enviamos para a Estação Espacial, por exemplo. Uhum. Mas sempre projetos educacionais, ok? Nunca projetos da indústria. E pronto, e para além disso, também dou apoio de engenharia de sistemas a essas tais equipas que estão a desenvolver os satélites, são equipas universitárias, inclusive uma equipa do técnico, o IST Saturn, não sei se já ouviste falar. Sim, sim. Pois, estou a dar o apoio. Exatamente, o IST Saturn está envolvido neste programa que se chama o Flyer Satellites Uhum. e já desde 2017. Aliás, eu quando entrei como trainee, fiquei responsável pelo IST-SAT. Portanto, eu passei do lado do Fixe. estudante para o lado da ESA, do Yeah. outro lado do telefone. Yeah. E foi muito interessante. E eles, aliás, no técnico, estão a desenvolver um trabalho extremamente bom. Fixe.
Fixe, perfeito. Descreveste bastante bem o que é que estás a fazer neste momento. Mas sentiste neste momento, no teu trabalho em que tu estás, ahm, sentes que o técnico preparou-te bem para isto em termos de não agora deixando um bocado as atividades curriculares de parte, mas mesmo as aulas e as matérias e Uhum. assim, deu-te as valências, pronto, nessa parte mais teórica? Sim, eu vou dizer algo que se calhar todos os estudantes do técnico dizem, ou todos os alunos do técnico dizem. Se calhar a capacidade que o técnico me deu mais foi a capacidade de sofrimento. Uhum. E eu acho que toda a Yeah, gente que está esse a é ouvir isto, está a ver o isto, slogan. exatamente, vai perceber imediatamente. Sim, é verdade. Eu acho que nós e todos os outros estudantes do técnico que eu conheço que saíram, amigos meus, nós temos uma capacidade de pegar nas tarefas e de levar ao fim, independentemente dos horários, independentemente de tudo, né? Nós temos um objetivo e através dessa capacidade de sofrimento conseguimos lá chegar. Uhum. E não só de sofrimento, mas também, se calhar, passo o termo, mas o desenrasque, não é? Claro, claro. O facto de termos tido uma educação muito multidisciplinar, mais do ponto de vista teórico do que do ponto de vista prático, não é? Faz com que uma pessoa que sai do técnico consiga se adaptar a qualquer projeto e fazer e conseguir fazer. Claro. Pois, em termos das aulas, opá, o conhecimento teórico nunca desaparece, não é? Mas não estou a utilizar as equações de Navier-Stokes todos os dias. Ok. Ok, verdade. Sim, normalmente é essa a resposta que se obtém e também normalmente é esse o sentimento, por exemplo, que eu agora estou a ter, que os alunos estão a ter. Ahm, Mas a verdade é que eu também agora gostava de passar para a parte mais, se calhar, mais pessoal, que é normalmente o pessoal, mesmo para fazer Erasmus ou para sair do país para fazer uma carreira internacional, tem um bocado de receio de sair do país, porque é uma cultura diferente, é uma língua diferente, assim. Sentiste algum tipo de dificuldade em, agora que estás a morar, tentares na Bélgica? Sim, estou na Bélgica ainda. Já. Pronto, estás a morar na Bélgica ou de quando fizeste 6 meses na Suécia, sentiste pronto, algum tipo de dificuldade Uhum. ou foi tudo, a cultura era tudo mais ou menos parecida e estava tudo É. bem? Eu acho que emigrar é sempre difícil e quem diz que é fácil, eu acho que não sei se não, pronto, há pessoas que se dão muito bem com isso, e gostam muito opá, de viajar e etc. E eu sou uma pessoa dessas, eu gosto muito de viajar, mas emigrar implica sempre estar num país diferente, com regras diferentes, com cultura diferente, como tu dizes, língua diferente, tudo é diferente e estás longe da tua rede de apoio, não é? Dos teus Uhum, amigos, da tua família, e isso custa sempre um bocadinho ao início. Mas eu acho uhum, que a adaptação é natural. Ao fim de algum tempo, pronto, crias novos laços, percebes como é que as regras funcionam, aprendes a língua epá, e no mundo hoje em dia eu estar em Portugal, vá, agora, hoje em dia não, mas antes do Covid e hopefully depois do Covid, apanhar um avião na Europa, especialmente, é uma questão de, epá, em 2 horas estás em Lisboa, não é? isso é verdade, isso é verdade. Por isso, não, eu acho que vale sempre a pena tentar e se estás na dúvida se queres ter essa experiência ou não, pá, 1 ano lá fora, 2 anos lá fora, é sempre um benefício até para a carreira profissional, né? Ok. E vale a pena sempre do ponto de vista pessoal tentar. É uma experiência que realmente abre os olhos e expande os horizontes porque ensina-te realmente o que é independência, Uhum, não é? uhum, E ensina-te como é que outros países fazem as coisas, até claro. mesmo a nível profissional. As culturas são profissionais, são bastante diferentes entre Portugal e o estrangeiro. Ok. Isso é uma pergunta que normalmente eu gosto de fazer a pessoal internacional, lá está, porque pronto, normalmente pensa-se sim, eu quero trabalhar ou na ESA ou assim em Airbus, assim, grandes empresas europeias ou até Uhum. fora da Europa, mas
Mas nunca se pensa nesse lado pessoal, pronto, que às vezes Sim. pode ser mais difícil do que o que se está à espera. Pronto. E aquilo que eu te posso dizer sobre isto, sobre as grandes organizações internacionais, especialmente ESA, Airbus, Thales, este tipo de empresas multinacionais grandes, é que é bom porque tu entras num ambiente em que toda a gente está na mesma situação em que tu. Tens pessoas de Itália, tens pessoas da Suécia, tens pessoas da Espanha, tens pessoas da Uhum. Holanda, de onde quer que seja, não é? E portanto é um ambiente muito internacional em que as pessoas se apoiam muito e é onde é muito fácil de criar amigos verdadeiros, né? Claro, claro. Laços Pois não é. verdadeiros. A Airbus não pode ser tipo só francesa, não pode lidar só com franceses, ou seja, tem que ser Exatamente, uma cultura exatamente, bastante internacional para conseguir abranger todo tipo de pessoas que vai exatamente. para lá, por exemplo. Perfeito. Sim, assim, termino se calhar a entrevista com uma última pergunta, que é que conselhos tens para. Já deste aqui imensos conselhos, mas se lembrares mais uns, ficámos sempre satisfeitos. Uhum. Ou que conselhos gostarias de ter recebido na altura, tanto como estavas a procurar o primeiro estágio, como a fazer a tese, como a fazer Erasmus? Qualquer tipo de conselho gostarias de ter recebido? O que é que te vem assim à cabeça? Epá, essa é uma pergunta excelente e se calhar tenho que pensar um bocadinho. Força, força. O que é que eu gostava que me tivessem dito quando comecei a estudar? Eu se calhar vou voltar àquilo que já te disse. Uhum. A importância das atividades extracurriculares, ou pelo Ok. menos sei lá, de fazer algo, nem precisa de ser num técnico, eu não estou a dizer que uma pessoa tem que ir se Sim, calhar sim. para uma Genitec ou assim, mas sei lá, fazeres um desporto, um voluntariado, uma atividade fora, eu acho que é muito importante do ponto de vista pessoal e profissional. Porquê? Porque te torna numa pessoa muito mais redonda, percebes? Com um leque Muito mais de multifacetada. exatamente multifacetada. E isso do lado profissional é bom por razões óbvias e desculpa, do lado pessoal é bom por razões óbvias, enquanto que do lado profissional te ajuda a fazer essa distinção pronto, dos teus colegas. Uhum. Um, Uhum. e é isso. Eu acho que se me tivessem dito no dia 1 para eu chegar a qualquer núcleo e me inscrever, Uhum. eu acho que era um conselho que eu tinha, pronto, que tive de descobrir por mim Claro, próprio, claro, né? claro. Mas que tinha apreciado. Ok, excelente dica. Pessoal do primeiro ano que está a entrar, ou segundo ou terceiro, que ainda esteja indeciso, se calhar, pronto, pensem aqui nestas sugestões. Ahm, Perfeito, Sim. perfeita forma de terminar. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela tua disponibilidade. Adorei estar à conversa contigo. E tudo bom, espero que tudo corra bem aí nessa. Sim, igualmente, João. Obrigado por isto e foi uma conversa muito interessante. E olha, felicidades para ti também, para toda a malta da Aero. É um tempo da minha vida que eu guardo com muito carinho e é um curso excelente com pessoas, professores, toda uma gama de personalidades que é rara e que é muito valiosa. Portanto, um, força a toda a gente e não desistam e continuem e bom sucesso. Fixe. Obrigado.